Muito bem, vamos lá. Bom dia, André. O livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos, Chico na psicografia, Herculano Pires nos comentários. Nós vamos hoje falar do tema sobre finados, né? Um tema interessante proposto para nós aqui, que veio dentro desse contexto. Chico vai trazer para nós aqui então a introdução. E ele diz assim: em uma de nossas reuniões públicas foi ventilada a questão de nossas homenagens aos irmãos desencarnados. Como se sentem eles com as nossas comemorações e lembranças? Em torno dessa pergunta foram entretecidos comentários numerosos, e quando no início de nossas tarefas, o Livro dos Espíritos nos deu para estudo a questão 323, que se vincula ao assunto, as explanações dos companheiros presentes foram as mais diversas. No término da reunião, o nosso caro Emmanuel escreveu a página que lhe envio. É uma prece que nos sensibilizou e nos fez recordar a todos o Dia de Finados. Uma nota que é colocada aqui, Herculano Pires provavelmente. O problema das comemorações do Dia de Finados, bem como dos funerais e de homenagens prestadas aos mortos, mereceu um tópico especial do capítulo 6º de O Livro dos Espíritos. A posição doutrinária, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo a perguntas de Kardec a respeito, mostraram que os laços de amor existentes entre os que partiram e os que ficaram na Terra justificam esses atos, e declaram que no Dia de Finados os cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Bom, essa introdução aqui, depois aqui acabou trazendo, através de Emmanuel, essa mensagem, oração pelos quase mortos, que vai seguir ali um outro caminho, Bom dia, Fabi. Vai seguir uma outra direção. Então a gente vai dividir o nosso trabalho em duas partes. Na primeira, estudando sobre esse tema proposto aqui pelo Chico, falando então sobre como se sentem eles, os desencarnados, com as comemorações e lembranças. Herculano Pires fez aqui uma referência ao Livro dos Espíritos, nesse capítulo número 6, Comemoração dos Mortos Funerais. E entre nós espíritas existe uma divisão de ideias, divisão de ideias sobre essa questão, falando se os espíritos se sentem felizes com essas homenagens ou se sentem incomodados ou mesmo ignoram esses eventos, Então, da mesma forma, que nós vamos encontrar na nossa sociedade, também vendo ali, os rituais que nós temos para sepultamento e despedida daqueles que morreram, dentro da visão da sociedade, a forma como esses rituais são preparados e apresentados, os cemitérios que trazem os seus símbolos, os seus monumentos, os seus mausoléus, também para prestar homenagem àquele que desencarnou, àquele que morreu, e também até mostrar a sua importância dentro da nossa sociedade. Então a gente vai encontrando essas situações aqui no nosso meio, sendo interpretado das mais variadas formas. Bom dia, Marion. Como nós comentamos há um tempo atrás, quando Kardec conversou com os espíritos, elaborando o Livro dos Espíritos, nós observamos que muitas das respostas que são trazidas para nós são respostas bastante profundas e sólidas,
baseadas naturalmente na visão dos espíritos, dos nossos instrutores elevados. Portanto, a visão que eles trazem é uma visão bastante real, mas partindo de um plano bem elevado. Vocês se lembram que nós comentamos numa outra oportunidade, falando exatamente dessa mesma ideia, né, do ponto de vista dos espíritos que respondem a essas questões, quando eles falavam, por exemplo, sobre as despedidas, né, dos espíritos, né, como é que eles veem os seus corpos. E a resposta de uma das questões falava que os espíritos olham os seus corpos como roupas velhas que podem ser trocadas, que acabam sendo trocadas, né? E aí então o comentário que eu fiz naquele momento foi que essa é uma visão bastante real, mas para que nós atinjamos essa visão há necessidade do espírito inicialmente se desprender, né? Desenvolver o desapego ao mundo material, e o corpo físico que ele então utilizava era ali o ponto de ligação com esse mundo material. Portanto, esse espírito, ele não quer deixar o seu corpo, ele quer continuar com ele. E quando ele é obrigado a deixá-lo, ele acaba sofrendo e ainda alimentando o desejo de estar vinculado a ele, gerando então aquela decepção, aquela frustração, muitas vezes até ali sofrendo as repercussões daquele corpo que já não existe mais, né, para que ele possa ser utilizado. Então, a visão elevada nem sempre ela reflete aquilo que os espíritos, ainda muito presos às ideias terrenas, acabam tendo, né? Então aqui, quando nós falamos em comemoração dos mortos, né, os espíritos então trazem para nós uma visão dessa situação, e nós vamos observar como é a nossa visão, nós encarnados, com relação à morte. E, portanto, né, a morte significa alguém que partiu, alguém que deixou de existir, né, na visão geral da sociedade, e de que modo que nós nos relacionamos com esses sentimentos, com essas ideias. E, por outro lado, nós vamos ver como os espíritos observam isso, sabendo que eles partiram, muitos deles, então, percebendo que eles acabam sendo tratados como alguém que desapareceu, alguém que não existe mais. Quando é lembrado de uma forma superficial, lembrado de uma forma profunda e sincera, ou seja, nós temos a nossa visão do mundo material e nós temos a visão do plano espiritual. Então aqui nessa questão, a partir dessa questão 320 do Livro dos Espíritos, eu vou fazer uma leitura rápida, só para a gente poder entender esse contexto que é trazido para nós, para que depois, né, fechemos aqui essa primeira parte, para depois irmos para a segunda parte, que é uma parte mais moral, que Emmanuel traz para nós, né? Então, com relação à comemoração dos mortos e nos funerais, a partir da questão 320, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então, esse primeiro ponto, nós vamos lembrar que há aqueles, então, que alimentam, né, aquela lembrança saudável, né, de amor, de saudade verdadeira daquele que partiu. Portanto, sendo lembrado dessa forma, faz com que eles se sentem felizes, e os infelizes, por sua vez, acabam ali se sentindo, né, mais aliviados por terem essa lembrança, por receberem essas preces. Mas essa lembrança também ela traz um outro efeito negativo, quando aqueles que estão aqui encarnados alimentam essas lembranças com dor, com sofrimento, com pesar. E foi o que nós vimos, né, naquela mensagem do Chico, lá no Pinga Fogo, quando ele diz, né, que as nossas lágrimas, quando elas expressam a saudade, fazem muito bem para os espíritos e para nós também. Mas quando elas significam a dor, né, da perda, elas fazem mal tanto para os espíritos como para nós. Então, o entendimento da continuidade da vida após aqui o mundo material é exatamente ali. Essa compreensão faz com que nós mudemos a nossa postura emocional, a nossa postura psíquica, fazendo com que nós compreendamos a necessidade do espírito de estar no plano espiritual para dar continuidade na sua evolução, e da nossa parte
essas lembranças impulsionam esses espíritos nesse caminho do progresso, e não aqueles pensamentos que acabam ancorando, que acabam prendendo, algemando o espírito nas dores e lembranças daquilo que ele viveu no mundo físico. Foi por isso que, como nós conversamos, muitos dos espíritos que se manifestam trazendo ali mensagens para os desencarnados, para os encarnados, e nós vimos isso naquele trabalho do Chico, que era feito lá em Uberaba, assim como com outros médiuns também em outras instituições. Nós lembramos que muitos desses espíritos não vêm apenas trazer uma mensagem por uma questão de merecimento daquele que pede, mas ele vem trazer uma mensagem terapêutica para que aquele que deseja essa mensagem pare de sofrer, pare de fazer sofrer. Então vem trazer ali aquela consolação para dizer, olha, eu estou vivo, você não precisa se sentir assim. Então não é simplesmente uma relação amistosa que o espírito vem trazer, embora claro, permeada de amor, permeada de sentimentos verdadeiros, mas é muito mais para despertar a consciência daquele que ficou, para dizer para ele que ele precisa mudar a sua forma de viver aquela experiência da perda. Na questão 321, eu vou passar bem rápido para a gente não se prender muito, porque o nosso tema não é o Livro dos Espíritos, mas a mensagem, mas a gente vai complementando. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Aí a gente vai lembrar do dia de finados, dia 2 de novembro, que nós celebramos, e aí nós vamos lembrar aquela quantidade enorme de pessoas de todas as religiões, até mesmo dentro da minha família, que temos espíritas, nessa época, quando chega ali novembro, fim de outubro, já começam então ali algumas visitações aos túmulos da família, flores, lavagem, capinagem, a gente lembra que os cemitérios aqui, infelizmente, não são tão bem cuidados como nós gostaríamos, então cabe aos familiares esse cuidado, então acabam fazendo essas visitas, e nós observamos nos telejornais que vão mostrando também a quantidade de comércio, de movimentação, de pessoas que vão realmente ao cemitério. De que forma que isso repercute para os espíritos vendo essa movimentação? Nós já tivemos Humberto de Campos trazendo para nós um depoimento, já tivemos também André Luiz trazendo depoimento, outros espíritos falando sobre esse momento, e nós vamos encontrar ali desde uma visão agradável, quando os sentimentos sinceros acabam sendo comungados entre aqueles que visitam no plano físico e aqueles que vão ao encontro dessa visita no plano espiritual, como nós temos também ali efeitos negativos, de muitos espíritos em sofrimento, muitos espíritos em esquecimento, pessoas que fazem visitas superficiais apenas para cumprir protocolos. Então nós vamos encontrar, como em todas as áreas da nossa vivência, o lado positivo e o lado negativo, e a gente, claro, vai sempre pensar naquilo que é positivo, naquilo que é construtivo. Então, para os espíritos, essas visitas são agradáveis? Fazem bem a eles? A resposta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Então, da mesma forma, nós temos aqui essa resposta, e aí eu insisto, que é uma visão que eu tenho, que quando nós falamos assim, que os espíritos acodem como um dia qualquer. E aí, claro, desde que esses espíritos tenham essa consciência do que é a vida no mundo espiritual e do que é o intercâmbio com o mundo físico. Mas para aqueles espíritos ainda com a consciência materializada, esse dia em especial é um dia muito solene. Porque eles vão entender que esse é o único dia em que eles são realmente lembrados. Porque é feita uma visita, porque flores são levadas, lamentações são alimentadas. Então, para esses espíritos mais próximos da vida material, esses dias, esse calendário terreno, ainda traz uma importância muito grande, tem uma influência muito grande sobre o seu modo de pensar e o seu modo de viver. Na questão 321a, mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos,
e não pela multidão dos indiferentes, né? Então não vão ali para acompanhar a procissão, vão desde que tenha um chamado, alguém especial que esteja ali presente para receber esse acolhimento. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados, né? Então a gente vai lembrar, né, da aparência que os espíritos sustentam, aparências vinculadas à sua última encarnação, né? Então estar no plano espiritual para nós é uma continuidade no sentido da nossa consciência estar condicionada à nossa aparência, à nossa forma de viver. E aí depois de muito tempo o espírito então vai se desprendendo dessa personalidade terrena e assumindo aquela personalidade mais marcante para ele, né? Mas de um modo geral, na nossa condição ainda de espíritos em provas e expiações, a nossa última aparência é aquela mais marcante, né? Bom dia, professor. Angelina colocou: ontem estava à tarde meditando, de repente visualizei as cores lilares e verde musgo, né? Quando vejo essas cores fico encantada. Após as cores aparecerem, 2 rostos de uma jovem e de um senhor apareceram como rostos formados por luz azul bem clarinho, né? Bela imagem, né, Angelina? Então, boas visitas também, né? Na questão 322, e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E aí essa imagem que Kardec traz para nós, daqueles esquecidos, né, nos túmulos que ninguém visita, eu me recordo, né, nas visitas que fazia no cemitério, e aí então você ia, né, para aquele endereço dentro do espaço do cemitério, para você chegar ali na sepultura daquele ente querido. Então você vai para a Alameda número tal, quadra número tal, sepultura número tal, tudo muito bem registrado e catalogado dentro dos registros dos cemitérios. E aí é muito interessante que nos caminhos a gente vai passando, né? E era muito interessante que antigamente usavam, né, aquelas pequenas fotografias parecendo um camafeu que ilustrava ali aquela pequena lápide. E eram aquelas fotos, né, em preto e branco que lembravam ali, né, décadas de 20, 30, 40. Então eram espíritos ali que, né, pessoas que desencarnaram e ficavam ali. E a gente observava pela forma como os túmulos eram tratados, que dava a impressão de ser ali lugares absolutamente abandonados. E ali nós sabemos, né, que aqueles nomes, aquelas datas, aquelas informações, aqueles rostos que eram ali, né, impressos naquelas fotografias, registrados ali, eram alguém, né, eram pessoas que tinham desencarnado e eram espíritos que estavam no plano espiritual, e a gente percebe, como foi colocado aqui, dá essa impressão de que ninguém faz essa visita. Então os espíritos que têm essa preocupação de serem lembrados pelos encarnados e acabam se sentindo esquecidos, claro que isso vai gerar um grande sofrimento. Agora, o que a gente não pode esquecer, o que a doutrina traz para nós, que esses espíritos então, que desencarnaram reencontraram com suas famílias espirituais. Então há aqueles que, embora não alimentem vínculos profundos com aqueles que ficaram no plano físico, estão ali, né, envolvidos por aqueles que estão no plano espiritual, que ou desencarnaram antes deles, ou estavam já no plano espiritual aguardando apenas o retorno. E aí então a resposta que foi colocada pelos espíritos, que vai ao encontro exatamente desse pensamento, né? Esses espíritos sentem algum pesar? A resposta: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais vota a afeição, nada mais aprende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Vejam então que essa resposta diz respeito realmente àquele espírito que já está muito bem ambientado no plano espiritual. Mas é aquele espírito que pensava nas pessoas que gostavam dele, no patrimônio que ele construiu, nos locais onde ele trabalhou, nas pessoas que ele ajudou e tudo mais. Ele tem essa necessidade. Então a gente vai percebendo
que esse pensamento vinculado ao mundo físico vai se transformando conforme o espírito vai adquirindo, digamos assim, um maior sentimento de cidadania no plano espiritual. Mas enquanto ele não se sente devidamente adaptado a essa realidade, o mundo físico para ele é aquilo que ele considera de mais concreto. E no mundo físico vai ter exatamente ali, teremos ali as suas relações afetivas e as lembranças. E aí nós vemos, por exemplo, nos relatos que surgem para nós nos cemitérios, aqueles espíritos ainda vinculados aos seus corpos, às suas sepulturas, às ideias que alimentavam, como eles se sentem não apenas ali abandonados e angustiados, mas muitas vezes até revoltados, porque eles querem ser lembrados e muitas vezes, quando são lembrados, ainda reclamam porque não receberam as devidas homenagens. Então, quando os espíritos respondem, que lhes importa mais a Terra? Se ninguém mais vota a afeição, nada mais prende a esse planeta que tem o universo inteiro. Para isso, o espírito precisa estar adaptado ao plano espiritual. 323, que foi a resposta, questão que foi apresentada ao Chico e ao grupo sobre esse tema. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele se faça essa pessoa em sua casa? Então o espírito se importa mais com a visita a um cemitério ou com as preces feitas em casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Ou seja, é aquilo que a gente sempre coloca, a materialização da nossa fé. Então a gente se sente muito mais fortalecido e muito mais próximo do plano espiritual, estando num ambiente que nos leva a esse pensamento. Numa igreja, por exemplo, segurando um objeto religioso, estando num cemitério. Então é o clima, o ambiente que vai fazer com que nós exteriorizemos com muito mais profundidade esse sentimento. Mas continua, já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Então veremos ali aquelas homenagens que são feitas. Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que lhes guardam os homens. Essa questão 324 ela foi lembrada recentemente, que nós tivemos, há coisa de 2 ou 3 semanas, uma homenagem prestada ao Chico Xavier pelo nosso, lá no nosso Senado Federal, numa sessão solene. Alguns representantes do Espiritismo, da instituição, da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita de Brasília, assim como também outros estudiosos, personalidades do meio espírita, do movimento espírita, estiveram lá contando histórias, prestando as homenagens, relembrando a vida do Chico. E aí a questão foi colocada também, será que o Chico estaria ali presente? Será que ele se importaria com aquele tipo de visita? E uma das respostas que foram dadas foi muito sábia, porque falava exatamente isso. O Chico poderia estar presente, principalmente porque aquela homenagem não é apenas uma homenagem superficial ou exterior. Era realmente uma personalidade de alguém que era reconhecido nacionalmente, mas era uma lembrança muito amorosa, uma lembrança muito carinhosa de tudo aquilo que o Chico realizou. Portanto, esse tipo de homenagem é muito válida, de você imaginar o Senado Federal, como já aconteceu no próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então fizeram também uma outra homenagem para ele, então falando das histórias, marcando aquele dia, mencionando o trabalho que ele fez, não com um espírito orgulhoso, certamente aquilo seria ali um grande momento para ele, para alimentar a sua vaidade. Mas pelos sentimentos que mobilizaram aquelas pessoas e aquela instituição a prestar essa homenagem, isso mostra que, como foi colocado, muitos comparecem a tais solenidades quando podem.
porém menos os sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, nesse caso, vendo a sinceridade daquele trabalho, o espírito, claro, se sente muito feliz, principalmente pelo legado que foi deixado e por aquilo pelo impacto que isso causa na vida das pessoas que guardam essas lembranças. Questão 325. Qual a origem do desejo de que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar que outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Observe, a um espírito elevado. Até a resposta já mostra para nós a diferenciação do que é para um espírito elevado e do que é para um espírito ainda materializado. Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então nós vamos lembrar aqui que aquela ideia de ser enterrado em sua terra natal, de ser sepultado ao lado de uma pessoa que é de seu afeto, né? Então eu tenho que fazer o translado do corpo dele para ser sepultado do lado da minha avó, que também desencarnou, e os dois ficarão juntos para sempre. Então a gente tem essa ideia pela visão material que nós temos, né? Então, na verdade, é a visão que nós temos enquanto encarnados, exatamente porque nós não ainda temos a convicção do mundo físico, ou muitas vezes até o conhecimento sobre o mundo espiritual, convicção do mundo espiritual e o conhecimento também do mundo espiritual. Então, aquele que não conhece, claro que a sua vida vai girar em torno de tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico. Portanto, onde ele será sepultado, onde ele nasceu, onde ele vai se casar, com quem ele vai ser sepultado, né? No caso do mausoléu da família, que nós temos, né, que constrói-se aquelas estruturas dentro dos cemitérios e todos os familiares são colocados ali dentro para manter a família unida. Mas, ou seja, fisicamente, né, os cadáveres estão unidos, mas os espíritos, cada um de acordo com a sua tendência, de acordo com a sua elevação, de acordo com as suas facilidades ou dificuldades no plano espiritual. Então aquilo que aparentemente para nós se torna um ponto de união dentro de uma estrutura, num cemitério, no plano espiritual acontece de cada espírito seguir sua própria trajetória. Mas exatamente é uma visão que para nós é muito importante, e isso certamente os espíritos respeitam, porque compreendem ainda a nossa dificuldade de ver no mundo espiritual essa realidade, mas para o espírito, quando ele chega no plano espiritual e começa então, como eu coloquei para vocês, né, a desenvolver aquele sentimento de cidadania, se sentir realmente pertencendo ao plano espiritual e desenvolvendo também ali o conhecimento e os seus valores, aí ele vai perceber como a visão dele era limitada. Mas até nisso ele também acaba tendo essa visão. A mesma coisa acontece também, Angelina, com relação à própria cremação. A ideia da cremação, onde as cinzas serão jogadas, será que a cinza vai ser guardada para sempre? Né? Hoje nós temos, né, algumas peripécias que são feitas aí pelos homens, de você pegar as cinzas, transformar num pequeno cristal e você colocar num chaveiro, num objeto qualquer de lembrança, para você ter próximo de você os restos mortais daquele que desencarnou. Então são situações assim que a gente vai sempre alimentando ainda, né? Então por isso o espírito, quanto mais ele se eleva no plano espiritual, maior o seu desapego, né? Pois não, mas tem famílias que fazem isso, né, Angelina? Então é importante a gente lembrar que a cremação para nós significa exatamente nós nos desfazermos do nosso corpo e seguirmos em frente, mas essa é uma visão de quem parte, mas para quem fica isso é muito difícil, né? 325A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Olha só, comentei sem ler aqui e veio exatamente isso. Então, é futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Então, tem valor para nós encarnados que temos essa visão do plano espiritual.
Mas para os espíritos que já estão, então, desprendidos desse pensamento materializado, isso tem pouca importância. Então não importa ao lado de quem ele foi sepultado, não importa que objeto foi colocado junto da sua sepultura, né? Não importa, né, esses detalhes do mundo material, porque ele tem consciência que essa foi mais uma das etapas que ele então cumpriu aqui no plano físico, mas ele tem consciência da sua imortalidade. Mas, mais uma vez, isso deve ser respeitado, assim como nós vemos, né, a quantidade enorme de pessoas que vão aos cemitérios depositar flores, fazer as suas orações, chorar ali, né, a perda dos seus entes queridos, exatamente porque essa é a sua condição naquele momento. E quando essa demonstração, essas homenagens são sinceras, são verdadeiras, elas são muito respeitadas pelos espíritos que acabam, inclusive, né, correspondendo a esse sentimento através da emissão de bons pensamentos, de boas lembranças para confortar aquele ente querido. Mas tudo isso depende dos dois, tanto dos encarnados como dos encarnados. Hermes trouxe para nós: um amigo nosso faleceu e sua esposa mandou cremar o corpo. Fizemos uma reunião em uma praça e no ato foi plantada uma pequena árvore e junto à terra foi colocado suas cinzas, né? Então homenagens muito belas, muito leves, né? Fazendo com que as pessoas realmente se sintam muito bem, né? A gente brincava aqui em casa, né, que minha irmã dizia assim: olha, quando eu morrer eu quero o corpo cremado e eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no mar de um helicóptero. E a gente falava assim: então você faz a poupança porque o helicóptero é caro, né? A gente joga onde você quiser, né? Só faça a poupança antes para não dar trabalho para nós depois, né? Questão 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Então, por exemplo, né, a gente lembra, quando se fala honras aos despojos mortais, a gente vai lembrar, por exemplo, né, do dolmen que fizeram para Kardec lá no Père Lachaise. A gente vai lembrar da estátua do Chico que fizeram para ele lá em Uberaba, né, que ele foi sepultado, se não me engano, né? E entre outros, né? Então, quer dizer, essas homenagens, essas honras que fazem, né? No próprio velório, né, nós tivemos, né, recentemente, ontem, né, acabou desencarnando uma cantora lá do Nordeste, e ela está sendo velada num ginásio público da cidade para que as pessoas possam se despedir. Esse tipo de evento traz para aquele espírito algum tipo de reconhecimento? A resposta: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha encoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo que há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais, é que ainda conservam alguns preconceitos desse mundo. Então é exatamente o que a gente colocou, né? Então tem espírito que se importa, tem outros que não se importam, tem uns que se respeitam, tem outros que se revoltam, né? Achando que poderia ser mais reconhecido. Depois de tudo que eu fiz por essa terra, é assim que eles reconhecem a minha morte. Quantas e quantas vaidades assim são feridas, né? O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se está ainda perturbado, não percebe o que se passa. Então a gente já viu, né, as diversas situações que envolvem, né, a presença do espírito, né, num sepultamento, né, num enterro, no velório, qualquer tipo de cerimônia, né? Então cada espírito vai reagir de uma forma de acordo com o seu grau de compreensão e, ao mesmo tempo, né, a partir dos sentimentos que ele recebe das pessoas que estão presentes. A gente teve, por exemplo, né, uma descrição bastante detalhada, né, do Frederico Figner no livro Voltei, que ele contou detalhes do seu sepultamento, daquilo que ele sentiu de positivo, daquilo que ele sentiu de negativo, a partir dos comentários e futilidades que eram ali praticadas pelos encarnados e também pelas zombarias dos desencarnados. Então a gente vê assim que cada um vai reagir de uma forma de acordo com o conhecimento. Por isso que nós temos aquele livro, que se eu não me engano é de Herculano Pires, que fala Educação para a Morte. Educação para a Morte em todas as etapas,
desde o momento em que você se aproxima dela até o momento em que você passe pelo processo de morte, que é a desencarnação, depois tudo aquilo que sucede esse momento. Então é importante que nós tenhamos consciência da nossa condição de espíritos imortais e tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico ou que diz respeito aos nossos despojos, tudo isso acaba sendo superficial, porque o maior valor que nós encontraremos aqui no mundo físico será exatamente com relação aos sentimentos e afetos que nós temos de verdadeiro na conexão com aqueles que ficaram. O resto é tudo futilidade para os espíritos que atingem essa condição. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas em seu enterramento? Ou seja, né, tantas pessoas foram no meu cemitério. Eu me lembrava, né, quando eu fui certa vez no velório da minha avó, que desencarnou ali por volta de 93, 94, não me recordo exatamente. E no cemitério, ali na região do cemitério, tinha um velório, e ali você tinha várias salas. Algumas salas eram concorridas, e outras salas você tinha uma ou duas pessoas apenas. Aí durante a madrugada ficava uma única pessoa dentro da sala, sem ninguém mais, para nem fazer companhia para aquele que estava ali sentado, fazendo ali o seu velório particular. Esse tipo de situação provoca no espírito algum efeito? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Então a gente pode ter uma única pessoa ligada àquele espírito afetivamente e estando ali com sinceridade, vale muito mais do que um ambiente concorrido para que aqueles que estão presentes estejam ali apenas cultivando, né, o sentimento de orgulho e de vaidade. Quer dizer, eu estou prestando homenagem àquele que morreu porque ele era meu amigo, então vejam como eu estou sentido. Então ele acaba fazendo ali a sua autopromoção diante daquele momento. Então muitas vezes um velório concorrido traz para o espírito muito mais perturbação do que um velório restrito com os sentimentos verdadeiros. Bom dia, abraço. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Aí Kardec está trazendo aqui detalhes mais particulares dessa questão, provavelmente por curiosidades e tudo mais, né? Então, assim, né, os herdeiros disputando ali a herança ou fazendo a divisão do patrimônio. Então a resposta quase sempre, e a gente vai lembrar que esse quase sempre, muitas vezes para o espírito, é até uma punição, porque a educação que ele transmitiu para os herdeiros, essa educação vai se refletir exatamente nesse momento em que ele deixa de existir junto a eles fisicamente. Aí então ele vai ver se as sementes que foram plantadas estão agora gerando os frutos, né? Os frutos positivos daquelas boas sementes. Mas se ele plantou más sementes, ele vai ser obrigado a estar ali vendo a colheita daqueles frutos amargos, vendo exatamente a disputa entre eles, dilapidando o seu patrimônio. Então a resposta quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos que eles patenteiam e a decepção que lhes causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados e o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Né? Então, mas tem aqueles que estão presentes para ver exatamente ali, né, o sentimento de harmonia que existe entre eles, agora se sustentando nesse momento de dificuldade, e essa partilha de bens acontece de uma forma bastante harmoniosa. E por último, o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Essa é uma resposta, né, 329, que a própria antropologia hoje estuda, e assim como também a arqueologia, quando eles encontram, por exemplo, sepulturas muito antigas, né, ou corpos sepultados, né, com objetos de afeto junto a entes queridos, objetos que eram importantes da sua posição, e isso acontece desde os tempos mais primitivos. Né, acharam uma pequena sepultura
datada ali de 4, 5 mil anos, em que tinha um homem, o corpo aparentemente de um homem, junto com o cadáver de um cachorro. E aí então, desde aquela época, os povos primitivos já tinham essa prática. E aí nós vamos encontrar, né, é bem interessante a gente ver isso espalhado pelo mundo, assim como indígenas aqui na América tinham os mesmos comportamentos com relação à morte de aborígenes na Austrália, de pessoas que viviam em comunidades tribais na África, no norte da Europa. Então, quer dizer, mudam ali alguns detalhes, mas nós percebemos que a prática acaba sendo a mesma. E se existe essa unicidade nesse tipo de prática, de respeito aos mortos, de prestar as suas homenagens, cada cultura de acordo com suas tradições, nós vemos que esse pensamento forma uma corrente no mundo todo em que nós temos uma prática comum. Portanto, isso é instintivo do espírito, o que é bem interessante. Então nós temos essa passada rápida aqui por essas questões do Livro dos Espíritos, para lembrar então aquilo que foi trazido para nós pelo Chico, quando ele fala então sobre, né, as questões de nossas homenagens aos irmãos desencarnados. Né? E é esse tema bastante profundo, que a gente vai ver que essas homenagens, assim como as lembranças também, podem ser sinceras, podem ser consoladoras, como podem ser também muito dolorosas. Dolorosas no sentido da perda, dolorosas no sentido da revolta, então de acordo com o sentimento de cada espírito e da forma como esses sentimentos são correspondidos. Mas quando nós falamos então sobre essa parte da morte, né, das homenagens aos mortos, Emmanuel então trouxe para nós uma resposta uma questão bastante interessante, porque se fala sobre o pensamento e as lembranças, os pensamentos e lembranças dos encarnados com relação aos desencarnados, como isso acontece no inverso? Como os desencarnados então acompanham os encarnados? E Emmanuel trouxe então oração pelos quase mortos, que é aqui então uma instrução para nós de um cunho moral bastante elevado para despertar a nossa consciência sobre o modo como nós vivemos aqui no mundo físico, o modo como nós conduzimos nossas vidas no mundo físico. Então ele diz assim nessa prece, e o Chico lembrou que foi uma prece que sensibilizou bastante todos os presentes naquela reunião, e diz assim para nós: Senhor Jesus, enquanto os irmãos da terra procuram a nós outros, os companheiros desencarnados, nas fronteiras de cinza, rogando-te amparo em nosso favor, também nós, de coração reconhecido, suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles, principalmente considerando aqueles que correm o risco de se marginalizarem nas trevas. Então, nessa primeira parte, Emmanuel lembra que esses espíritos, então, fazem muito mais preces por nós, porque nos observam na nossa jornada e veem ali o resultado das nossas ações, o nosso plantio e nossa colheita, do que nós fazemos por eles. Então, quando nós lemos, né, que André Luiz traz para nós as preocupações que ainda alimentam, porque é natural, né, que a certeza que eles têm da vida após a morte, por estarem nessa condição. E sabendo que, estando vivos, nos acompanham na nossa jornada, é muito diferente da nossa visão. Porque na nossa visão será que é verdade? Para onde será que ele foi? O que será que aconteceu? Enquanto nós estamos especulando sobre o que acontece com os espíritos após a morte, eles no plano espiritual estão nos acompanhando diariamente nas nossas ações. Portanto, eles observam as nossas dificuldades, as nossas quedas, os nossos medos, as nossas falhas, assim como também, claro, os nossos sucessos, as nossas alegrias. Portanto, ele coloca para nós aqui que suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles, principalmente aqueles que se desviam, que se marginalizam nas trevas. E aí ele vai lembrar então quem são aqueles que podem ser considerados os quase mortos, né? Exato, né, Hermes? O velai por nós, quer dizer, estão constantemente velando por nós, nos acompanhando aqui também, né? Então, quem são esses quase mortos que Emmanuel menciona?
que são aqueles que estão ali se marginalizando, né, por esses caminhos de trevas. Pelos que perderam a fé, recusando o sentido real da vida e jazem quase mortos de desespero. Pelos que desertaram das responsabilidades próprias, anestesiando transitoriamente o próprio raciocínio e surgem quase mortos de inanição espiritual. Pelos que se entregam à ambição desmesurada, a se rodearem sem qualquer proveito dos recursos da terra e repontam do cotidiano quase mortos de penúria da alma. Pelos que se hipertrofiam na supercultura da inteligência, gelando o coração para o serviço da solidariedade e aparecem quase mortos ao frio da indiferença. Pelos que acreditaram na força ilusória da violência, atirando-se ao fogo da revolta e se destacam quase morte de angústia vazia. Pelos que se perturbaram por ausência de esperança, confiando-se ao desequilíbrio e se revelam quase mortos de aflição inútil. Pelos que abraçaram o desânimo por norma de ação, parando de trabalhar e repousam quase mortos na inércia. Pelos que se feriram ferindo os outros, encarcerando-se nas cadeias da culpa e estão quase mortos de arrependimento tardio. Senhor, para todos os nossos irmãos que atravessam a experiência humana quase mortos de sofrimentos e agravos, complicações e problemas criados por eles mesmos, nós te rogamos auxílio e bênção. Ajuda-os a se libertarem do visco de sombra em que se enredaram e traze-os de novo à luz da verdade e do amor, para que a luz do amor e da verdade lhes revitalize a existência, a fim de que possam encontrar a felicidade real contigo, agora e para sempre. Então, uma belíssima mensagem de Emmanuel. Enquanto nós, rogamos por eles, eles rogam por nós. Nós rogamos, pensando no destino e na felicidade que eles podem atingir, e eles rogam por nós, nos acompanhando em cada passo da nossa trajetória, da nossa evolução. E felizes de nós, que podemos nos considerar bem vivos pela consciência que nós temos, pelo bom aproveitamento que nós fazemos da nossa existência, apesar dos desafios, das dificuldades. Agora, pobres daqueles que se mostram realmente como quase mortos. E são esses quase mortos que, quando chegam no plano espiritual, como lembra a irmã Cidufo, que vão sentir exatamente a dor de olharem para trás e perceberem que perderam tempo. Uma existência muito pouco proveitosa. E são exatamente, quando a gente lembra André Luiz falando daqueles espíritos que voltam na condição de completistas, ou seja, daqueles espíritos que conseguiram cumprir, não na totalidade, porque nós não temos ainda competência para tanto, mas com muito esforço conseguimos cumprir boa parte daquilo que foi programado. Agora, ai daqueles que voltam ao plano espiritual sem ter produzido, muitas vezes até agravando as suas próprias condições. Fabi lembrou, belíssima prece, trazendo bem para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Eu lembrei de uma passagem de Paulo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios, bem lembrado, Fabi. Bacana mesmo. Precisamos orar muito por nós e pelos quase mortos, Pois é, se a gente consegue lembrar deles, Andréa, já é para nós fazer uma grande utilidade da nossa capacidade, principalmente da nossa caridade. Bom, Herculano Pires fez um comentário, o crediário da morte. Então ele vai comentar sobre tudo isso, Ele diz assim: a morte só existe para os que querem morrer. A necrofilia, ou o amor da morte, ou pela morte, no sentido negativo da palavra, é uma doença mental e psíquica, uma tendência mórbida de certos temperamentos, hoje bem definida em psicologia.
não se trata da aberração sexual a que se aplicava a palavra há tempos atrás, mas daquela aberração da inteligência, a que se referia Kardec, que leva o indivíduo a negar a sua própria capacidade de viver e de sentir a vida. Então, necrofilia hoje, no dicionário, né, é aquele comportamento, né, chamado de parafilia, que é um comportamento, um desvio do comportamento sexual voltado para mortes, cadáveres e tudo mais, né? Mas aqui o que Herculano Pires coloca não é esse sentido, mas ele fala daqueles que veem a morte como o seu grande apogeu, né? O seu momento mais desejado vai ser quando eu não vejo a hora disso acabar, né? Quando a gente vê ali as dificuldades da vida, a gente vai vivendo o nosso dia a dia esperando o momento de terminar. E, infelizmente, nós encontramos isso, né? A nossa sociedade tem uma cultura que traz para nós ali o início, meio e fim da vida. E quando se fala fim da vida, não é apenas a decrepitude do corpo, né? O corpo físico que vai se desgastando. Psiquicamente, o indivíduo já começa a admitir que a vida dele chegou no final. E mesmo que ele tenha uma capacidade intelectual produtiva, ele se entrega ao fim da vida. E muitos vivem uma trajetória inteira esperando esse momento final, ou seja, ele está aqui e não vê a hora de acabar. Enquanto nós devemos estar aqui, como nós já vimos anteriormente em outros estudos, agradecendo pela oportunidade de termos reencarnado, dada a condição de muitos espíritos que precisam reencarnar e não obtêm permissão para isso. Eis então aí o que nós vamos encontrar naqueles que conseguem aproveitar a vida mesmo diante das dificuldades, com confiança, com fé, com esperança, sabendo que sim é um espírito imortal. E sim, nós retornaremos para o nosso verdadeiro lar. Mas a questão que vale não é retornar para o plano espiritual, é como nós vamos retornar para o plano espiritual. Porque voltar todo mundo vai. Agora, voltar com a consciência tranquila, ou com a consciência envolvida naquele drama do desperdício, da improdutividade, essa é a dor maior. E quantas reencarnações são, então, reprogramadas para que o espírito não apenas tenha que reviver aquilo que ele não aproveitou, dentro da programação, como ainda reparar os agravos que surgiram. A Angelina colocou para nós aqui, há algum tempo assisti uma reportagem de uma região em que o corpo do falecido permanece 8 dias na sala de casa, enquanto a família e os vizinhos festejam em sua homenagem. O caixão é com um formato que lembrava a sua profissão. Curioso, né, Angelina? E pelo mundo afora nós vamos encontrar vários tipos de relação entre as comunidades e o sentimento de morte. Deixa eu avançar aqui para a gente terminar o texto. Todo aquele que gosta de destruir e se destrói a si mesmo, aniquila suas próprias forças vitais e mata as esperanças de vida que os outros acalentam e defendem. É necrófilo. Olha só então, né? Aquele, por exemplo, que cultiva uma guerra, ele é um necrófilo, porque ele tem amor pela morte, ele tem amor pela destruição, e na verdade ele destrói a si mesmo. Estamos vivendo isso agora, né? Sabemos que a morte não existe, porque nada se acaba, tudo se transforma. O aniquilamento total do ser pelo simples fenômeno da morte, um fenômeno biológico de mutação, não pode mais ser admitido por uma pessoa ilustrada, pois o avanço atual do conhecimento positivo superou em muito as ilusões negativas do materialismo. Ou seja, né, pensarmos que o indivíduo que morre, ele simplesmente deixa de existir, já é algo que nos tempos atuais acaba sendo inconcebível pela quantidade de informações que a gente tem sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Aqueles que assim pensam, na verdade, negam aquilo que é natural, de nos aproximarmos cada vez mais com essa realidade. Apesar dessa inegável realidade nova, os necrófilos se apegam à ideia da morte como aniquilamento total do ser. E por isso se desesperam, entregando-se à própria destruição, apressando a própria morte no visco de sombra em que se enredam, ou seja,
Se eu vou morrer, então eu vou aproveitar a vida da melhor forma e vou usar e abusar das condições que eu tenho, antecipando, inclusive, a própria desencarnação pela destruição do corpo. E entregando-se ao ceticismo autodestruidor, compra uma morte por antecipação, no crediário do desespero e das aflições inúteis. São esses os quase mortos pelos quais os mortos, no dia de finados, oram do lado de lá da vida. A oração de Emmanuel pelos quase mortos não é uma peça de efeito religioso ou literário. É um sinal dos tempos, revelando-nos que do outro lado da vida, aqueles que em nossa ignorância chamamos de mortos, velam pelos quase mortos da terra e pedem a Deus por eles. O verdadeiro morto não é o que deixou o seu corpo no túmulo, mas o que se serve do corpo para viver na terra como um morto ambulante. Que essa oração nos lembre, neste finado, as palavras de Isaías, os teus mortos viverão. Então o que ele coloca para nós é que estarmos no mundo espiritual, na condição de mortos dentro da nossa visão, pode ser o espírito se sentir muito mais vivo do que ele vivia quando estava aqui. E quando eles olham para cá e veem então a nossa forma de conduzir nossas vidas pela inconsciência, né? Muitas vezes o indivíduo que ele pode dizer, ele trabalha, estuda, mas a sua preocupação de quase morto, né, como um quase morto, acaba sendo exatamente pela vivência do momento, e não simplesmente para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir. Então essa mensagem sobre finados, né, que foi trazida para nós, aqui não tem a referência, né, se por acaso esse estudo foi desenvolvido no dia de finados, ou próximo a ele, ou porque ele surgiu como referência, mas de qualquer forma o tema surgiu, veio para nós então esse estudo trazendo esses dois aspectos. A visão então da morte, né, das homenagens, dos sepultamentos, dos funerais e tudo mais, e essa ideia dos quase mortos, né, aqueles que vivem, que transitam aqui pelo mundo, sem qualquer consciência do porquê existem, do porquê fazer as coisas, qual é o propósito de suas existências. Né? Então nós que temos esse entendimento da nossa imortalidade, que tenhamos sempre, né, essa vontade de continuarmos ativos e produtivos, sabendo que a nossa destinação será também, né, resultado de tudo aquilo que nós semearmos aqui no nosso mundo. Então, esse aqui é o nosso estudo de hoje, finalizando aqui o nosso trabalho. Tema bem interessante para nós. No nosso próximo encontro será o tema número 22, Questões Graves. E aqui nós teremos a grata participação de André Luiz, trazendo para nós aqui essa mensagem. Primeira vez que André Luiz aparece aqui nesse livro do nosso Na Era do Espírito, né? Então virá no nosso próximo encontro, na semana que vem. Então finalizamos por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. E a gente lembra, né, que muitas das situações que nós vivemos e que acabam nos imobilizando, né, então perdas materiais, perdas afetivas, desencarnação. Quando eu falo perda afetiva, nós podemos falar, por exemplo, de pessoas que de repente um casal se separa e não há aceitação entre uma parte ou entre os dois, e aí então os dois vivem em função do cultivo daquele sentimento de perda, daquela dor. Simplesmente param de viver. Por isso é uma demonstração de força muito grande que, diante das adversidades, nós continuemos dando sequência aqui, né, ao trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, por exemplo, dentre esses quase mortos, né, que Emmanuel comentou, me veio a imagem aqui das mães de Chico Xavier. Né? Então, assim, ou melhor, as cartas psicografadas por Chico Xavier, é aquele documentário que mostra quantas e quantas famílias, quantas e quantas mães e pais, né, foram beneficiados pelas mensagens dos filhos desencarnados, e receberam essas mensagens depois de passarem, muitas vezes, anos numa condição de luto, tornando-se absolutamente improdutivos perante a vida.
se tornando pessoas doentes, deprimidas, comprometendo a harmonia familiar, comprometendo as suas produtividades, exatamente em função da inconformidade com a perda. E é então que os espíritos chegam até eles, trazendo mensagens consoladoras para que eles voltem a viver. E voltem a viver porque estavam realmente na condição de quase mortos. E isso é muito difícil. E nós encontramos hoje, né, tragédias que vão acontecendo, perdas, desarmonias, conflitos, que geram em nós esse sentimento de desorientação. Por isso, então, a fé, né, e estarmos ali sempre com a mente ativa, nos voltando para a nossa condição de espíritos e a nossa relação com o plano espiritual é fundamental para a nossa sustentação. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje, pessoal. A Marion colocou, né, tem o livro Entre Duas Vidas, do Chico por Espíritos Diversos, com cartas aos familiares, né? Cartas de familiares, né, Marion, eu acho? Sim, cartas dos espíritos aos familiares, né? Sim, nós temos um dos livros aqui.